ponto de como você vai contar essa ideia central dentro da sua história. Camadas da trama. Você vai aprofundar conceitos que permeiam também aquela ideia central. E, por exemplo, no exemplo de Fullmetal Alchemist, ela lida com a complexidade do ser humano, né? E como ele não consegue lidar com coisas simples. Como, por exemplo, a própria morte da mãe deles, eles não conseguiram simplesmente lidar e deixar pra lá. Eles quiseram transmutar, trazer a mãe deles de volta. Eles não conseguiam lidar com essa perda. Teve uma outra pessoa que perdeu um filho e também acabou tentando fazer transmutação humana para trazer essa criança de volta e também acabou pagando uma consequência muito grave por conta disso. Então, esse aprofundamento, né, dessa questão de consequência, troca equivalente, a fragilidade do ser humano, as camadas dentro dos personagens, se eu não me engano, eu acho que eu fiz... o próximo tópico a gente vai falar sobre isso. Isso conta a ideia central, sabe? Pense em acontecimentos, em como você vai aprofundar aquela ideia, explorar aquela ideia ao máximo, não ser tão simplório quanto, sinceramente, pra mim, Naruto foi muito simplório em lidar com essa situação, porque ele não foi uma coisa que foi diluída dentro da história, foi algo que foi esfregado na cara, assim, muito, e muito repetidamente, ficou até cansativo, né, ouvir ele gritando que queria ser Hokage, ouvir ele sempre repetindo que ele queria ser o melhor, é igual o Luffy também, mas tudo bem que é porque a história é longa, então acaba por mais tempo eles afirmando isso, só que em Fullmetal isso é muito mais diluído, sabe? Dentro da história. E eles acabam vivendo situações que a gente vai descobrir no universo, vai descobrindo que essa questão da troca equivalente vai fazendo você pensar, de fato, tudo que se eu quiser conseguir alguma coisa, eu tenho que abrir mão de algo. Ou ainda outras coisas que a autora traz à tona, que tem meio que a ver com essa troca equivalente, que é a questão do todos somos um, no sentido de, se você morre, as bactérias vão te devorar, você vai virar adubo para o solo, né, se desenvolver e que vai dar origem, o ciclo da vida, né, digamos assim. E, de qualquer maneira, é uma troca. Quando a pessoa morre, surge outra coisa, né? Tipo, surge outra coisa daquilo dali. Nada se perde, nada simplesmente evapora. Tudo se transmuta. E essa pra mim é a coisa mais fantástica. Quando você... E ela não joga isso na sua cara. A autora não joga isso na sua cara, não deixa isso explícito. Ela faz uma série de acontecimentos que você descobre isso. Você entende isso, você internaliza e fala assim, nossa, mas é verdade, de fato, né? Tipo, caraca, é tudo uma troca equivalente. Pra eu ter energia, eu preciso comer uma comida. Tem uma parte lá do anime que eu acho que foi a parte que eu falei assim, que me deu a eureka, que foi, de fato, explicando isso, tipo... Eles estavam numa ilha deserta quando eram crianças e aí não queria... Era um flashback, né? Flashback. Eles não queriam matar o coelhinho lá, mas aí eles ficaram com muita fome e falaram assim, cara, mas é tudo uma troca. O coelho... Os vegetarianos me perdoem, isso é dentro do anime, tá? Não tô dizendo que seja necessariamente isso, mas ali naquele contexto era o coelho morrer pra eles se alimentarem, pra eles continuarem vivendo, era aquela a troca, né, daquilo dali, a transmutação daquele coelho ou aquele vegetal se transformar em alimento, que se transforma em energia, pra eles continuarem vivendo e fazendo outra coisa, e uma hora eles vão ser o alimento enfim, da terra quando morrerem, né? A energia não se perde, ela sempre fica se transmutando. A autora faz a gente descobrir isso, não esfregar na nossa cara.